Fala pessoal, eu sou a doutora Juliana Rossi, dentista especialista em dentística, que é a parte estética, e também sou protética. E hoje eu tô aqui com a doutora Nath. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Nathalie, eu sou mestre especialista em periodontia e a periodontia é a especialidade que cuida da saúde gengival. E hoje a gente vai falar sobre gengivectomia, que é um assunto que bomba na internet, todo mundo quer saber por quê e busca. Deixa eu já tirar uma dúvida aqui com você, que essa era uma dúvida que até eu tinha. Gengivoplastia ou gengivectomia é a mesma coisa? Gente, basicamente sim. Isso aí é só um termo Pra técnico. pessoa que tá lá em casa procurando sobre o assunto, no final das contas é a mesma coisa. É a mesma coisa. Isso é um termo técnico mais para os dentistas, porque em um caso a gente mexe no osso e outro não, mas é basicamente a mesma coisa. Isso não é o que vai determinar a cirurgia, né? Quem vai saber se vai remover osso Isso ou não tem a ver com o resultado, né? Não é assim, a gengivoplastia, o resultado é X, e a gengivectomia, o resultado é outra coisa. Exato, não. O resultado vai ser o mesmo, é só a parte interna, é parte do processo. Isso, as duas vão chegar no mesmo lugar. Vou mostrar pra vocês aqui a diferença. Certo? Então vamos lá para a primeira pergunta que mais bomba no consultório sobre gengivectomia. Dói, doutora? Vai doer? Vai doer. Então é o seguinte, durante a cirurgia não vai doer absolutamente nada. O paciente tem que estar anestesiado, então a gente tem que dar anestesia para poder fazer. Isso é uma outra questão, viu, gente? Precisa dar anestesia? Precisa. Não tem como eu cortar um pedaço da gengiva sem dar anestesia. Então, precisa anestesiar. Durante o procedimento não dói e depois do procedimento também não é aquela cirurgia que você fica com dor, igual as pessoas veem do siso, que dói. Gente, isso não acontece. Você sente um dolorido, como se você tivesse cortado o braço. Igual quando corta o braço que fica doendo lá uns 2 dias e tal, é o mesmo tipo de dor. E se você tomar um analgésico comum, qualquer um, dipirona ou paracetamol, então Novalgina ou Tilenol, tanto faz, vai passar, tá? É uma dor ao toque, né? Exato. Dói mais quando toca, então se você ficar com a língua lá mexendo, vai doer. Quando encostar é que dói. Vai sangrar, porque você vai estimular Nath, mas o resultado é tão legal que vale cada... realmente não é dolorido. Eu tenho base nos meus pacientes que são mais doloridos e que eles fizeram e fica tudo bem. Depende também da sensibilidade do paciente, né? Tem gente que sente mais dor. Então, mas mesmo no dolorido, eles é mais ficam tranquilo, bem, né? Aí a outra pergunta que bomba no consultório. Doutora, incha? Então, gente, a gengiva ela não incha muito de uma forma geral, tá? Então, não é aquela cirurgia que você vai ficar com o lábio inchado, com a boca inchada. Isso vai ficar roxa, nada disso. Isso não vai acontecer. Pode acontecer em um ou outro caso de inchar um pouquinho e ficar um pouquinho roxo. Depende de como for a cirurgia. Então, se eu mexer um pouquinho no osso, isso pode acontecer um pouco. Mas tudo vai depender também, depende do profissional, né? Quanto tempo demorou, mas isso é muito incomum. Se ocorrer dentro da normalidade, isso não vai muito acontecer. Incomum. Já aconteceu comigo de cirurgia de gengivectomia de 4 horas e o paciente não ficou inchado. Tá? Então, não. Isso também, cirurgias de gengivectomia de 4 horas também são incomuns. São casos extremos em que preciso remover uma grande normalmente quantidade rapidinho, de osso. né? Normalmente é rapidinho. Certo? Outra coisa que todo mundo me pergunta todo mundo pode fazer? Gente, todo mundo que tem um excesso de gengiva, que a gengiva é grande, a gente tem um vídeo aqui também sobre gengiva grande, vejam lá. Quando a gente sorri, mostra aquela gengivona. Todos esses tipos de caso é permitido fazer desde que o paciente tenha uma saúde sistêmica ok. Em alguns casos, quando o paciente está com alguma deficiência sistêmica, por exemplo, diabetes alterada, aí não pode. Então, se a diabetes não estiver controlada, aí a gente não pode operar naquele momento. Mas se tiver tudo bem com o paciente, tiver esse excesso de gengiva, é possível fazer a cirurgia. Sempre. Tá? E eu vou mostrar pra vocês como que a gente faz a cirurgia. Então, primeiro, a gente mede a gengiva com essa reguinha aqui. Então, ela tem esses riscos aqui. Então, uma parte amarela, uma parte preta, justamente que é pra eu medir o quanto de gengiva que eu vou cortar. Depois, a gente faz o corte da gengiva com o bisturi. Então, aqui mostra, que a gente cortou toda a gengiva com bisturi. Depois, a gente tira esse filetinho de gengiva, que parece uma cutículazinha unida. Então, é basicamente essa cirurgia. E eu vou mostrar pra vocês a diferença. Olha só essa paciente.
como ela tinha uma gengiva muito grande quando ela sorriu. Tá vendo como fica... É diferente, né? A pessoa sorri e mostra muita gengiva. A gente não tá muito acostumado, porque é mais comum você mostrar menos, né? Normalmente, assim, num sorriso mais agradável aos olhos, a gente mostra mais dente do que gengiva. Sim. Né? Não existe uma regra pro belo, mas normalmente é mais a faixa de branco que a gente vê, né? Dentro de um sorriso. E aqui foi a associação de facetas também, né? Então, a gengivoplastia ou gengivectomia, ela sempre, eu olhando, avaliando a parte estética, normalmente eu sempre avalio junto a gengiva também. Porque às vezes é assim, quando a gengiva ela é toda grande. Às vezes eu preciso gerar harmonia, porque eu vou fazer um trabalho estético no paciente e eu não vou fazer um dente mais curtinho do que o outro. Sim. Então isso que é importante, né? A gente avaliar o paciente e ver o que pode oferecer para esse paciente. Que talvez o paciente venha só procurando a gengiva, porque esse paciente aqui é um paciente que sabe que a gengiva incomoda ele. Porque ele vê muita gengiva. Sim. E às vezes tem coisa que nós, como profissionais, vamos falar assim, olha, se fizer vai ficar legal. Então eu sou bem apaixonada com essa parte de recontorno gengival, porque deixa o sorriso muito mais bonito. Eu gosto também. E às vezes a gente associa com outros tratamentos também, né? Igual faceta, que às vezes precisa fazer o recontorno para poder fazer a faceta. Isso. Às vezes não é só estético a gengiva, né? Às vezes o dente também precisa mexer. Gente, eu vou mostrar pra vocês como que fica o pós-operatório depois de fazer. Então, imediatamente após a gente fazer a cirurgia de gengivectomia, ela fica assim, certo? Então, você não vê inchaço, você não vê nada demais. Aqui foi bem após mesmo, então ela tem um pouquinho de sangue, mas esse sangue, ele vai embora muito rápido e parece que você não fez quase nada, tá? Vou mostrar um outro pra vocês. Nesse aqui, ó, também foi uma cirurgia de gengivectomia. O que eu queria mostrar pra vocês é quando a gente mexe no osso. Quando a gente mexe no osso, o que fica de diferente? Gente, eu sei que vai ser bem difícil de ver, mas acreditem, tem um ponto aqui. Essa linhazinha, esse cortinho que tem aqui é um ponto. Então, quando a gente mexe no osso na cirurgia, a diferença que fica é esse ponto. Então, você vai ficar com os pontinhos aqui no meio, nessa gengiva do meinho dos dentes. E é só isso que vai acontecer. Pro paciente é a única diferença. Ou ele vai só sair com vermelhinho, ou vai estar um pontinho lá que ele vai tirar na próxima consulta e acabou. Exato. E o ponto, ele fica por trás, então a gente não consegue ver. Na parte da frente só vai ficar esse risquinho, porque é outra dúvida que os pacientes me perguntam muito. Ah, mas vai ficar o ponto aqui aparecendo. E essa foto é legal, porque aqui tem as duas coisas acontecendo, né, Nath? Além de fazer um novo contorno de todos os dentes, né, deixar os dentes maiores, também existiu a harmonia, ó, porque esse dente era menor do que esse. Então, a gente busca a harmonia do comprimento dos dentes. Exato. Então, o paciente que tem um dente mais curto do que o outro, ele não precisa ter. Isso pode ser resolvido com uma gengivoplastia ou uma gengivectomia. Exato. É isso, pessoal. Basicamente, a cirurgia de gengivectomia, ela é assim, como eu mostrei pra vocês o passo a passo. Então, é uma cirurgia que não dói, que não incha, que não tem um pós-operatório complicado. Então, é super tranquila de fazer. E é uma das cirurgias que mais a gente faz no consultório. Então, é uma coisa bem comum, bem corriqueira. Muito legal. Certo? Obrigado, Nath. Obrigada, Ju. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.